novo método que está sendo, que o SUS, que é feito pelo SUS, né, é um novo método para que, no caso do parto aqui em Tupã-Siretã, né, no caso das cesáreas não serem necessárias. Nós temos ao telefone a doutora Maria Luísa Cela e também a doutora Patrícia Biavaz, que ambas estão ao telefone, para nós conversarmos com relação o que se trata disso e de que forma a comunidade do Tupã-Siretã deve e pode usufruir desta metodologia, desse método. Doutora Maria Luísa Cela, bom dia, como é que está a senhora? Tudo bom, doutora? Bom dia, Miguel, bom dia, comunidade. Primeiro, agradecer, né, pela cobertura de sempre, né, que tu nos dá. E eu gostaria também de aproveitar o momento para parabenizar meus colegas enfermeiros, porque hoje é o dia do enfermeiro, né? Uhum. Que sem eles, na verdade, nosso trabalho não conseguiria ser efetivo e, obviamente, a gente não conseguiria ter essa equipe forte com que a gente trabalha e consegue fazer os atendimentos e alcançar os objetivos, né, para um melhor atendimento. Sem dúvida. Doutora Maria Luísa, a senhora nos procurou a semana passada porque gostaria de ampliar, dar mais divulgação a um método que é utilizado, inclusive pelo SUS também, na questão do parto, e que nesse momento fica difícil de vocês reunirem as mães em virtude da questão do Covid-19, fazer aquelas reuniões, aqueles encontros que você também fez já por um longo período. O que é este método e por que ele é tão importante? Por que agora ele está sendo também implantado? É assim, Miguel, na verdade, não é especificamente um método. A gente queria mais era conversar, né, com a população para que eles tenham uma informação. A gente queria mais divulgar o que é uma indução de parto e dentro dessa indução de parto, quais são os métodos que estão sendo utilizados no Hospital Brasil na Terra. Uhum. Eu e a Patrícia discutimos muito sobre essa situação. Ela que está encarregada dos pré-natais nos postos, ela já vai orientando os pacientes sobre toda essa parte de que é uma indução, como é feita, mas muitas vezes os familiares que não vão junto, ou a mesma gestante tem muita dúvida, então a gente deixou de fazer essas reuniões, né, de chá de bebê, de gestante, ou essas conversas em sala de espera, pelo fato de que agora não tem como fazer aglomerações, né, com o problema do Covid. Então, a gente queria conversar mais sobre a indução do parto e o que está sendo feito no Brasil e na Terra. Certo. Assim, ó, por exemplo, assim, ó, se a gente, que é uma indução de parto para o ouvinte que tá nos escutando, né? Na verdade, é criar as contrações uterinas que não chegaram, né, durante o final da gestação para poder nascer o bebê, né? E essa indução de parto, ela é estimulada, seja por métodos naturais, ou seja por métodos, vamos falar assim, mecânicos, como é o balão, que a gente vai conversar agora, ou seja por métodos farmacológicos, né? Aí isso vai depender da paciente, da gestante, da situação, como é que está o feto, né? Então, são várias indicações para essa indução. A mais comum, né, que a gente está fazendo é nas gestantes que já passaram as 41 semanas. Porque tem uma coisa assim que eu gostaria também botar em claro. Tem o famoso passou da data, né? Uhum. A data provável de parto, né, não quer dizer que essa data tem que nascer, né? Existe a gestação que tem uma prematuridade, tem uma que está na data, né? E tem uma que é o pós-datismo, né? O pós-datismo é quando passa a data provável de parto, que são as 40 semanas. E o pós-termo, né? Gestação pós-termo, quando passa das 42 semanas, que seria aí ideal fazer essa indução, né? Quando passa as 42. Porque a gente, e em outros serviços também, é considerado a partir das 41 semanas a indução no trabalho de parto, em função da diferença que pode dar, né, da idade gestacional com as ultrações, ou às vezes as pacientes não têm segurança de quando foi a última menstruação, a gente não tem uma certa segurança na idade gestacional da paciente. Então,
essas indicações do trabalho da indução do trabalho de parto também se dão em aquelas pacientes que têm problemas hipertensivos na gravidez, mas que não são muito graves, tipo assim, uma pré-eclâmpsia leve, que passou da data, ou uma pré-eclâmpsia leve que está pós-data, né, ela pode ser induzida, né? Há uma ruptura prematura de membranas também, né, pelo risco de infecção, quando a bolsa das águas rompe. Então, o bebê tem que nascer, então tem que induzir esse parto, né? A morte intraútero de um bebê ou alguma infecção dentro do útero, que é a coriomielite, ela também indica uma indução de parto. Então, são inúmeras situações. Uma diabetes, por exemplo, que ela é insulino dependente, tem indicação de uma indução de parto. Então, são muitas indicações que muitas vezes, não é que contraindiquem, mas é preferível fazer um parto normal do que um parto cesárea, pelos benefícios que traz o parto normal para a paciente e para o bebê, né, em essas situações, né? Porque é uma agressão, na verdade, a cesárea é uma agressão tanto para a paciente quanto para o bebê. Então, a gente, e hoje também ao Ministério da Saúde, e múltiplas pesquisas que estão sendo feitas no mundo, eles indicam que os desfechos materno-fetais são melhores, né, após um parto normal. Uhum. Bom, ao telefone também está a doutora Patrícia, está ali para a gente conversar, e ela tem essa prática de contato direto com as gestantes aqui em Tupã-Siretã, posto de saúde, e pode nos falar um pouquinho de como é que é como é que é a aceitação, porque nós temos um hábito, ou sei lá, um costume no Brasil, de que a maioria dos partos são por cesárea, essa nova não, o retorno ao parto normal está sendo aceito, as mães estão concordando, como é que está a aceitação desse tipo de parto junto às pacientes aqui em Tupã-Siretã, doutora Patrícia? Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tupã. Então, obrigada pelo convite. Também, igual a Maria Luísa, gostaria muito de parabenizar todos os enfermeiros antes de falar qualquer coisa. Certo. Porque reconhecendo o trabalho maravilhoso de todos os enfermeiros aí, tanto no hospital quanto nos postos, né? Seja onde for, a gente reconhece muito, é muito importante. Obrigada a todos os enfermeiros que trabalham comigo. Parabéns a todos os enfermeiros, então, pelo dia de hoje. Bom, Miguel, quanto à tua pergunta, acho que uma questão cultural de anos, né? Que trouxe, no Brasil nós temos muito isso, aquela cultura pela cesariana. É uma cultura que vem se passando de geração para geração, e existe uma vontade familiar, uma vontade da paciente de resolver. É reconhecido que as pacientes no final da gestação têm uma ansiedade e querem resolver essa gestação, ver seu bebê. E aí o ímpeto dessa ver o seu bebê com a família toda, com a pressão social. Então, é cultural, eu acredito. E a gente sabe que mais de 50% de cesarianas no Brasil inteiro, né? Tendo hospitais que chegam a 90% de cesarianas. Existem índices estipulados para um país ser bem desenvolvido e ter um índice aceitável de cesariana, que seria em torno de 12% a 15%, ou não mais que 20%. E nós temos um índice altíssimo, né? Isso é cultural, como já havia dito, não é que facilita. Eu acredito que nós, o contexto brasileiro, hoje, só que a gente sabe, por estudos, que a forma melhor, mais fisiológica de nascer é o parto normal. Então, o parto normal, se fôssemos para fazer cesariana, acredito que o Criador nos teria feito uma outra forma de ganhar bebê, né? Mas nós somos seres humanos, o nosso parto, o nascimento é dado via normal, via natural. E existem critérios, claro,
para isso acontecer. Existem patologias ou problemas gestacionais ou ligados à mãe ou ligados ao bebê que indicam a cesariana, mas existem indicações, não a pessoa já está grávida hoje e já quer fazer cesariana. Isso é muito comum. E às vezes é uma primeira consulta de pré-natal inicial e a gestante já está pensando na sua cesariana. Por ela já marcaria a sua cesariana. Isso é muito comum. Mas cabe também à gestante, nós temos todo esse contexto, nós temos que educar para que mude esse contexto cultural, e essa é uma educação em saúde para que isso ocorra, e esclarecer os benefícios do parto, né? Cesariana é um procedimento cirúrgico que tem seus problemas ligados a ela, não é um procedimento inócuo. E a gente deve educar para no futuro que venhamos a baixar essas taxas, né? Existem países que têm essa taxa de 10%, 15%, né? Taxas baixas. Enquanto que na África, por exemplo, hoje ainda culturalmente, a cultura é pelo parto normal. Lá a taxa é muito baixa de cesárea por não ter acesso aos hospitais. Tem países que a taxa varia em 3,5%. Então, a África quer aumentar suas cesáreas para salvar vidas, para aumentar para em torno de 15%, que é o recomendado, essas taxas de 10% a 20%, ou seja, recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Então, eles teriam que aumentar. E na concepção, na cultura africana, a mulher que não ganharia de parto normal seria, conforme, entre aspas, seria uma mulher fraca, mas isso é a cultura deles. Então, eles preconizam o parto normal como uma questão cultural. Certo. Só reprisando os nossos números, Tupã-Seretã tem quanto de cesárea e quanto de parto normal, percentualmente? Aqui em Tupã-Seretã? Isto. Olha, acredito que nós estamos em torno de 50%. Estamos ultrapassando. 50%. Metade é metade, depende do mês, ele varia. Mas sabe que eu até fiquei feliz, Patrícia, depois do nosso workshop que teve em janeiro, né, na Casa da Cultura. Sim. Esse índice tem diminuído. E isso é importante porque a gente pode mostrar na evolução, por exemplo, comparar o 2016 com 2017, com 2018, com 2019, nos últimos anos, para ver como essa taxa tinha aumentado, né? E agora a gente, graças a esses métodos, a essas orientações, a essas atividades também, tipo workshop, né? Ele está tendendo a diminuir. A gente fazendo esses cursos que estávamos fazendo, que agora não tem mais como fazer por causa da aglomeração no hospital, da atualização em cuidados obstétricos, tem sido orientado por pessoas de fora que vêm mostrar suas experiências, que vêm contar como é que é, mesmo que nossa realidade não seja a mesma, mas pelo menos o que podemos adequar, o que podemos fazer para melhorar essa assistência, ou como que a gente pode dar o melhor para poder, para dar o melhor caminho para esse nascimento desse bebê, né, saudável. E isso é positivo, e é por isso que a gente está aqui na rádio, né, orientando e querendo uma melhor assistência obstétrica para a nossa cidade. Não existe, então, um simples observar do médico junto à mãe, né? Junto à grávida. Mesmo que seja um parto natural, ele tem alguns métodos científicos e medicamentos ou o uso de equipamentos que auxiliam as mães nesse momento, se houver alguma necessidade. Exatamente. Posso falar? Não sei para a Patrícia, para quem é o microfone. Não combinamos nada. Fala uma e a outra depois, então. Tá bom. Assim, falando sobre indução de parto, por exemplo, assim, o que a gente faz primeiro? Faz uma avaliação da gestante, né, para ver como é que está o colo uterino, né, para poder realizar primeiro o preparo do colo. O que é o preparo do colo? É o amadurecimento cervical, né? A gente avalia, a gente tem o índice de Bishop, que é uma regra que a gente tem, para ver como é que está a dilatação, o apagamento, a que altura se encontra o bebê, como que está a consistência do colo, o posicionamento. Tudo isso faz
faz uma somatória de pontos, né, que a gente tem para poder avaliar como que está esse colo, né. Se esse colo tem que ir para um preparo, para esse preparo, existem diferentes métodos, né, para preparar esse colo. Um deles é o balão mecânico, que é o catéter Foley, né? Que sabe depois explicar, ou precisava da Patrícia explicar, né? O catéter, né? Que é o que mais queria a gente difundir aqui, né, na rádio, né? Existem também os métodos não farmacológicos, né? Que são os preparos que são feitos durante a gestação, a partir das 39 semanas, enfim, que a gente vai começar a orientar também no pré-natal, que estão sendo realizados esses métodos naturais já em outros serviços, em outros hospitais, o uso de um coquetel que ele induz o trabalho de parto, orientar sobre certas comidas, certos alimentos que também induzem a maduração desse colo, né, e consequente criar as contrações uterinas, né, que são as tâmaras, que são frutas, o uso da casca da abacaxi, né, ele tem uma substância que é a bromelina, ajuda a amadurecer esse colo, alimentação assim bem apimentada, com canela, certos chás, o chá de framboesa vermelha, das folhas, né, ela também ele é usado para preparar esse colo. Enfim, tem um monte de métodos naturais, assim como tem os métodos também artificiais, né? Que, bom, são vários, né? O misoprostol, que é o mais usado, que é o conhecido Citotec, que ele ajuda no preparo desse colo, esse amolecimento e afinamento, para logo, quando ele se preparar esse colo, recebem uma indução propriamente dita do trabalho de parto, que a gente faz, às vezes, com oxitocina, ou às vezes simplesmente com métodos não farmacológicos que foram difundidos no nosso workshop, né? O toque também, ele pode induzir a esse estímulo das contrações, porque ele libera prostaglandinas, igual que, e também o decolamento das membranas é um pouquinho mais doloroso, tem que ser falado com a paciente, mas, enfim, tem diversos métodos que não precisa levar essa paciente a uma cesárea, se ela não entrou em trabalho de parto e passou do termo ou passou da data. Né? Perfeito. A própria relação sexual também estimula, né, as contrações uterinas, porque o sêmen ele contém prostaglandina, que também é um estimulador do trabalho de parto, né? Que é o que tem o misoprostol, né? Seria também isso. Então, existem assim, todos esses métodos, né, que podem levar a induzir o parto e ser um parto normal sem ter que operar. Perfeito. Doutora Patrícia, a doutora Maria Luísa comentou a questão especificamente do balão. Esse é um método que eu não tenho conhecimento. O que é esse método? Bom, eu acho que temos algumas coisas também, além de nós falarmos do balão. Só que eu queria passar uma coisinha antes. Por favor. Eu queria passar para ti, Miguel, o seguinte, para os ouvintes, que uma gestação, quando a paciente vem aquela carteirinha, já tem. A gente vai fazendo ultrassom, e no primeiro ultrassom a gente já data com a data provável do parto, que aquilo são 40 semanas. Então, como a Maria havia falado anteriormente, então não quer dizer se tem 40 semanas e um dia não passou do prazo, não vai passar do tempo. O que é passar do tempo seria após as 42, tá? Então, a gente vai avaliar essa maturação do colo. O que é o balão? O balão seria um catéter que a gente infla dentro do colo do útero com um sorinho e deixa preso ali na mulher, deixa aquele catéterzinho preso e que ele vai se soltar naturalmente, porque ele vai trabalhar, vai forçar o colo do útero a dilatar. A gente insere, bota líquido, 50 ml mais ou menos de soro dentro e vai ficar cheio aquele balãozinho dentro do colo do útero. É um procedimento indolor, tá? E ele só vai promover a contração para que eu possa usar medicações como a ocitocina, depois, que é um hormônio que a gente usa para ter as contrações para paciente que, por acaso, não tenha entrado em trabalho de parto espontâneo. Porque isso que nós estamos falando para ti são métodos para aquela paciente que não entrou em trabalho de parto espontâneo
E o balão esse a gente coloca sempre que houver a disponibilidade de pelo menos 1 a 2 centímetros para introduzir esse catéter dentro do colo do útero. Senão não é possível um colo fechado introduzir esse catéter. Uhum. Tá? Quer dizer, Então, a grande maioria que a senhora tem acompanhado agora, que tem feito o parto natural, precisaram de algum estímulo, seja ele mecânico, o clínico, o médico? não. Foi, A foi... grande. Não, Miguel. A grande maioria entra em trabalho de parto espontâneo. Esses casos de colocar algum método, né, que não natural no caso, mas um método mecânico, ou método ou hormônio, ou misoprostol, que não faz parte do nosso protocolo, ainda porque nós temos é exigido algumas coisas. O misoprostol é um medicamento bastante controlado, que não tem em todos os hospitais, só hospitais com porte maior, tem algumas exigências da vigilância. Infelizmente, não temos à mão esses comprimidos que ajudam e amadurecem o colo também. Uhum. Mas são poucas pacientes que precisam indução. É somente aquela paciente. Nós temos um protocolo, não é um protocolo da doutora Maria Luísa e da doutora Patrícia. Nós seguimos as indicações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde. Então, existe um protocolo, não foi nós que inventamos em Tupã-Firetã, e queria esclarecer, porque chegou paciente se recusando a colocar. Isso é para pacientes que estão com 41 semanas de gestação, Perfeito. que a gente faz e não entrar em trabalho de parto espontâneo. Uhum. Aí a gente pode utilizar esses métodos, né, mecânicos ou medicamentosos para indução do parto, tá? Eu vou inverter a pergunta agora. Em que casos a senhora, doutora Patrícia, recomendaria uma cesárea? Bom, cesárea tem muitos casos. Cesárea, a gente recomenda por uma desproporção cefalopélvica, ou seja, assim, às vezes os pacientes dizem, olha, o meu nenê é muito grande. Tem que ver realmente, analisar da parte médica, a pelve materna, o tamanho da pelve, o tamanho do bebê. Daqui um pouco ela tem uma doença no colo do útero, fez cirurgia no colo do útero, teve uma cirurgia na bacia, teve alguma coisa, ou o nenê não está bem encaixado, está atravessado, está sentado, né? Um bebê transverso que não se encaixou. Outra coisa, vamos ver, tem cesáreas prévias, 2 ou mais cesarianas prévias, tem indicação de cesariana, 2 ou mais. Mesmo assim, quando faz tempo, a gente pode tentar um parto normal, se for desejo da paciente. Uhum. Tá? O cesárea prévia, com tempo inferior a 2 anos, é uma indicação de cesariana. Quando eu preciso resolver também, Miguel, rapidamente a situação, no caso de uma pré-eclâmpsia grave, de uma gestante que tem uma doença específica da gestação, que é a pré-eclâmpsia, que está descontrolada, porque a gente sabe que o que mantém aquela hipertensão nela é a placenta, é a gestação. Então, se eu tenho que resolver de uma vez, se ela está descontrolada, descompensada, com exames alterados, eu tenho que resolver a gestação, tirar o quanto antes para minimizar os efeitos dessa pressão para a paciente, que corre riscos de uma eclâmpsia, de convulsionar, né? Então, existem indicações, sim. Hoje, uma paciente HIV também, HIV positivo, a gente prefere que ganhe de parto cesariana, tá? Então, esse protocolo, ele é universal, né? É mundial, ele é regido por indicações. Então, nós seguimos as indicações do Ministério, da Organização Mundial. Então, existe uma unanimidade em pensamento. Perfeito. Que nos regem. Então, a gente segue aquelas indicações. São várias, mas se a paciente é uma paciente que está tudo ok, ela tem indicação de parto, é o natural.
Uhum. A senhora usou duas expressões que me chamou a atenção. Primeiro, com a concordância da paciente. E segundo, com a indicação do médico. Quer dizer, existem momentos, ou a grande maioria das vezes, a decisão é do paciente, é do médico. Quando é de um, quando é de outro, não existe digamos, uma regra estabelecida para isso. Isso é um tema ótimo, né? Eu acho que entramos no tema, assim, que a gente fala em humanização. Eu acho que o paciente tem o poder, sim, nós temos que avaliar cada paciente como uma pessoa individual, ela tem com equidade, né? E cada pessoa vem de uma família, com uma cultura, e a gente tem que avaliar individualmente essa paciente e tem que ouvi-la também. Porque eu acredito, assim, que o paciente tem o poder decisório. O poder decisório é dele. Porque entendo que nós viemos de uma cultura, como você disse, que eu acho que tem muito impregnado do contexto cultural. Então, a paciente, ela tem aquela concepção cultural, eu também tenho que respeitar os valores dela. Então, nós escutamos, não só eu, quanto nós, eu acho que acredito que a Maria também, nós escutamos a paciente, nós tentamos colocar para ela todas as verdades que conhecemos, eu tento fazer isso, e escutá-la. Acho que ela tem um poder de compartilhar da decisão. O corpo é dela também, eu entendo dessa forma, mas cabe a nós orientarmos. Perfeito. Quer dizer, o médico dá as opções, orienta, inclusive dá opinião, mas a avaliação é conjunta, então. Isso, com certeza. Perfeito. Bom, O importante, Miguel, pois não, Maria Luísa? seria que as pessoas que opinam no momento da decisão do parto, que no caso teria que ser o casal, né? Porque o grávido é o casal, muitas vezes eles não se encontram informadas ou não se encontram no momento do pré-natal. Então, isso atrapalha também não somente nosso trabalho, senão também o momento da paciente, da paciente do trabalho de parto, né? Porque ela fica indecisa, fica insegura, né? O acompanhante é um instrumento muito importante dentro da sala de parto, né? Mas tem que ser uma pessoa preparada, uma pessoa tranquila, uma pessoa que tivesse acompanhado o pré-natal e tivesse sido orientada tanto quanto a gestante. É verdade. Eu queria enfatizar isso, porque aí muitas vezes chega uma tia, uma mãe, sei lá, uma amiga, o marido, às vezes despreparado, a paciente está totalmente tranquila, muitas vezes até com a sonda, né? E vem querer opinar, querer falar que vai acontecer alguma coisa. Assim, a sonda, ela é menos agressiva do que uma medicação, porque o efeito é mecânico. Até que hoje em dia, nos outros hospitais, ela é usada também para quem tem cesárea anterior, porque não tem medicação. Não é igual com a misoprostol, não é com a oxitocina. Claro que ela também pode ser associada com a oxitocina, só que normalmente, como falamos, tem esse preparo do colo, né? A sonda é botada para ajudar a iniciar as contrações e muitas vezes nem precisa oxitocina posterior. A gente pode conduzir o parto com uma oxitocina. Então, isso aí leva todo um processo. A sonda tem que estar no mínimo 12 horas, né, dentro da paciente. Ela pode se encadear até 24 horas no trabalho de parto, né? Então, essa espera é o que gera a ansiedade, gera todo esse problema em volta de estresse, né? Que onde a gente quer é tranquilidade para a paciente poder relaxar e poder desenvolver esse parto. Então, muitas vezes, os acompanhantes, né? Às vezes, em vez de ajudar, pioram a situação. Então, é todo um preparo, né? Durante o pré-natal, é toda uma orientação. Então, acredito que essa entrevista, e espero que as gestantes também estivessem escutando, os familiares, é muito importante para isso, né? Porque não temos como chegar nesse momento a essas gestantes, essas mãezinhas, a esses familiares, e falar que pode acreditar que está em boas mãos. A gente não está fazendo, como falou a Patrícia, uma coisa da nossa cabeça. Inclusive, eu tenho aqui uns dados, algumas pesquisas que foram feitas de trabalhos com a sonda no Centro de Atenção da Mulher, no Instituto Fernando Ferreira, no Recife, né? Foi feita uma pesquisa onde o objetivo era descrever os desfechos materno-fetal do uso da sonda, onde se viu, foi feito em novembro de 2013 a junho de 2014, onde foi induzida
e 79,5% das gestantes, elas chegaram a um parto satisfatório somente com a introdução da sonda, tá? Então, quer dizer que só 20%, 23% dessas pacientes foram evoluir para parto vaginal e uma mínima parte foi para cesárea, né? Teve também um estudo de coorte retrospectivo, que foi feito na França, também com 151 mulheres, onde se avaliou essa segurança e a eficácia da sonda na indução do trabalho de parto, e essas pacientes têm uma característica, eram todas com cesárea anterior, e foi usada a sonda Foley. Ela conseguiu uma taxa de parto vaginal, somente com a sonda, em 54%. Então, eu acredito que esse método agora, que está introduzindo no Hospital Brasil na Terra, tem que ser difundido, porque é uma maneira a mais da gente poder, né, incentivar essa indução sem usar medicamentos e muitas vezes sem chegar a uma cesárea desnecessária. Muito bem. Doutora Patrícia, doutora Maria Luísa, quero agradecer a gentileza das senhoras na preocupação de se colocar à disposição e nos permitir ampliar essa informação de um fato tão relevante e tão importante, e que, como a doutora Patrícia salientou, a doutora Maria Luísa já falou em outras oportunidades também, culturalmente a gente já vem de gerações aí que a cesárea teria que ser o método mais prático, digamos assim, o mais eficiente ou cientificamente mais avançado, e estamos percebendo que não, pelas colocações que as senhoras colocaram aí, e infelizmente nós temos um número muito alto ainda de metade dos partos serem em cesárea, sendo que o indicado pela Organização Mundial de Saúde, conforme a doutora Patrícia colocou, é de 12% a 20% no máximo. Bom, mas eu vou deixar o microfone à disposição primeiro da doutora Patrícia e depois da doutora Maria Luísa, se algo mais gostariam de colocar aos nossos ouvintes, claro que agradecendo e colocando-se à disposição para em outras oportunidades ouvidas por aqui também. Doutora Patrícia, mais algum detalhe, por favor, fique à vontade. Olha, eu queria agradecer imensamente a oportunidade e também só colocar um adendo que às vezes é muito comum a paciente chegar e dizer: eu fiz uma cesárea porque eu não tive dilatação. E aí a gente pergunta para ela: tá, mas tu teve dor? Não, eu esperei, mas daí não teve nada de dilatação, então eu fiz a cesárea. É justamente para esses casos que servem essas formas de indução. São para aquelas pacientes que não tiveram disso, que não têm dilatação, tá? Então, e aquela paciente que foi indicada uma cesárea, ou que ela fez a pedido, porque ela não quis entrar em trabalho de parto, provavelmente ela nem testou entrar em trabalho de parto, porque a fisiologia natural, para haver dilatação, tem que haver contração, né? O neném vai se acomodando, o colo vai abrindo aos pouquinhos, a gente tem que chegar a 10 centímetros para ganhar o bebê. Então, não existe eu ter dilatação, sem ter contração. Tem que ter, faz parte do processo fisiológico do nascer. É importante, isso vai acontecer. Então, a mãe que não experimentou, que não tem dilatação, nós queremos que ela promova isso, que ela consiga nós ajudarmos. Claro, o Miguel quer deixar claro para todas os pacientes que para isso é feito um acompanhamento do bem-estar fetal, sobretudo, tanto materno quanto fetal. Nós acompanhamos os batimentos do bebê, fizemos exame de monitoramento intraparto, escutando o coraçãozinho, um equipamento que avalia o bebê, o comportamento do batimento dele durante as contrações, como que ele está reagindo a isso. E mesmo quando a gente não está usando todo o tempo esse aparelho, a gente está escutando antes, durante e logo após a contração, para ver como é que ele está indo nesse trabalho de parto. Porque existe um caso que é sofrimento fetal agudo, que é uma indicação de cesariana, porque eu preciso tirar imediatamente aquele bebê. Ele tem que nascer breve, né? De repente pode ser até que ele esteja nascendo do parto normal e seja mais rápido nascer do parto normal do que a cesárea naquele momento. Mas eu preciso
tirar o bebê rápido. Então, eu tenho que estar de olho em tudo isso. Quando a gente está com uma paciente induzindo ou uma paciente para ganhar, é uma responsabilidade enorme. Nós estamos com 2 vidas. E, então, queria colocar, assim, que a gente avalia, não é fazer um parto normal, é um processo que dura em torno de 12 horas de evolução com contrações. Fora esse momento de contrações, até que o colo chegue a 4 centímetros, que é o período em que começam a daí o trabalho evoluir, até as contrações periódicas, rítmicas, que duram de 3 a 5 contrações em cada 10 minutos, para ser um trabalho de parto eficiente. É muito comum a paciente dizer, não, mas eu estou com dor, mas é uma contração em 10, então não está sendo um trabalho de parto eficiente. Só que até eu começar um trabalho de parto eficiente, eu tenho que trabalhar aquele colo. Se ele não está trabalhado, e é para isso que preconizamos esses métodos mecânicos, medicamentosos e os outros que não são mecânicos, que é a que a Maria falou, sobre alimentos e tudo que podem promover contrações no final da gestação. Ok. Tá? Então, queria agradecer mais uma vez, muito obrigada por poder participar, espero ter sido útil. Infelizmente, no momento do Covid, não pudemos nos reunir com as gestantes para passar mais essas informações, até para a gente se informando, né, que a gente que tem certos mitos que a gente pode eliminar alguns mitos que existam, e me coloco à disposição para qualquer dúvida e para uma outra oportunidade. Muito obrigado. Doutora Maria Luísa, mais algum detalhe, por favor? Bom, depois de que minha colega me tirou todas as palavras da boca, né, Miguel? Então, assim, primeiro falar que eu estou bem feliz com a Patrícia, sim, dela ser minha parceira, né? Não de pensar a mesma coisa, mas respeitar essa paciente, respeitar esses protocolos, né? Porque a gente sabe que um bom relacionamento, não somente com o colega, também com a gestante e toda a equipe, né? Faz com que os resultados sejam melhores, né? E a gente sabe que para cada realidade, para cada avaliação, existe um recurso diferente, e um recurso com certeza adequado para cada indução, né? E agradecer à rádio, espero que não seja nosso último contato, porque temas tem muitos, Miguel, até depois eu vou conversar contigo, né? Tudo com o objetivo de encontrar o melhor caminho para o nascimento de nossos bebês em Tupanciretá. Claro. Né? E, bom, é isso, né? E pedir para as gestantes, para a família, se quando tiver alguma dúvida, Patrícia, eu, outros médicos, estamos dispostos, né, a saber essas dúvidas, né? Sabem onde me encontrar, né? Sabem onde encontrar a Patrícia. E qualquer dúvida, até podem deixar pelo WhatsApp, ou podem, quem sabe, deixar na rádio alguma sugestão de tema que quiserem falar, conversar, né? Porque, assim, a gente veio trazer uma aflição nossa, mas com certeza deve ter alguma aflição também de parte das gestantes. Não que a indução do trabalho de parto também não tenha riscos. Eles foram pintar uma indução de parto perfeita. Tem risco, como em todo procedimento, né? Seja natural, seja artificial. Tem riscos, mas o bom é que a gente tem como resolver no hospital, né? Tem como acompanhar, como falou, que a importância da vitalidade fetal, claro que é a mandatória para poder iniciar uma indução do trabalho de parto, mas o melhor de tudo é que a gente tem equipe, né? E que todos estamos engajados com esse mesmo objetivo, né? E com essa mesma vontade de que as coisas deem certo, de que melhore, né? E que conjuntamente com a população tenhamos esse apoio, né? Em tudo que a gente acha, né? Que pode melhorar em Tupanciretá. Doutora Maria Luísa, doutora Patrícia Biavaschi, muito obrigado pela presença. Tivemos a oportunidade de ouvi-las na manhã de hoje, ampliando as informações sobre as atividades que estão realizadas aqui em Tupanciretá, especialmente na questão do parto, as formas de realização, indução a ele. São 9h44, você está com a Tupã, o programa é o Variedades, nesta manhã de terça-feira, 12 de maio de 2020, manhã de tempo instável, temperatura aqui no centro da cidade, na rua Otacílio Azevedo, de 19 graus. Estamos em nome de Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Lembrando que a São João ali da Rio Branco tem promoções como a máscara